Nós vamos hoje... Eu sou professora por essência, quem não me conhece ainda muito, né? Então, nós vamos ter hoje uma conversa reflexiva, uma aula, uma conversa pedagógica, não sei o nome que você vai dar. Mas eu gosto desse tema, conversa reflexiva, porque nós temos vários tipos de conversa. Nós conversamos com os amigos, com a família, conversamos com, às vezes, até na fila do banco, né? No mercado, com pessoas desconhecidas. E hoje eu quero conversar com vocês aqui na igreja de forma a provocar você e a mim também, porque, lógico, isso é praxe de toda pessoa que fala, né? Quando a gente transmite algum recado é porque nós já fomos provocados primeiro a refletir, a mudar comportamento, a ouvir a voz de Deus de alguma forma, né? Então, o que eu queria era convidar você a ter uma conversa reflexiva nessa manhã. Nós vamos pensar um pouquinho sobre o nosso olhar. O olhar que você tem tido nas circunstâncias da vida e em geral. E como toda boa professora, eu vou começar com uma história. O mundo. Não sei se você vai conseguir ver a imagem aí do jeitinho que eu tentei colocar. Pouquinho, né? Por causa do som. São luzes, né? Uma foto do alto. E a história que eu vou contar é um texto bem pequenininho de um autor latino-americano chamado Eduardo Galeano. Ele conta uma fábula sobre o mundo, ele diz assim: um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando chegou lá do alto, percebeu a vida humana e falou assim: ó, o mundo é isso, um monte de gente, um mar de fogueirinhas. Não existem duas fogueiras iguais. Cada pessoa brilha com luz própria. Tem gente de fogo manso que nem percebe o vento. Gente de fogo intenso, daqueles que enche o ar de cispas. Gente que é um fogo bobo, não alumia nem queimam. Mas outros incendeiam a vida com tamanha força e com tamanho clarão que é impossível ficar perto deles sem pestanejar. Não tem quando o clarão é muito forte? E quem chega perto, pega fogo. Sabe, ele não foi o único. Se bem que esse poema, essa historinha, essa fábula era da década de 90, mas ele não foi o único a comparar os seres humanos, nós, a luzes, né? Alguém que a gente conhece bem de pertinho, nos comparou também há muito mais tempo atrás. Ele disse lá em Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. Lembram desse texto aí, quando começa o Sermão da Montanha? Quem disse? Foi Jesus. Disse a respeito daqueles que o conhecem como Senhor e Salvador. E você e eu somos esse mar de fogueirinhas, bem que o Eduardo Galeano comentou. Olha aí para a pessoa do seu lado, vê se você consegue perceber que fogo ela é. Ela é fogo intenso, que enche o ar de faísca. Ela é fogo bobo, não alumia nem queima. Ou ela é daqueles que quem chega perto não consegue, porque incendeia, pega fogo. E você, olha para você agora, que fogo você é? Você também, um fogo bobo? E num outro texto bíblico, também no Evangelho de Mateus, mas ele se repete nos outros evangelhos. Esse de Mateus eu acho que é o mais redondinho, relato, é o que eu mais gosto, e foi o que eu conheci quando eu tinha meus 23 anos e nunca mais esqueci. Ele fala que nós e os nossos olhos, através dos nossos olhos, nós enxergamos a luz que há fora de nós. Mas quando os nossos olhos são escuros, quando eles não têm luz, a escuridão em que nós nos encontramos é terrível. Diz assim, Mateus 6, de 22 a 23. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão.
Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível esta escuridão? E em Lucas esse texto se repete, só que mais curtinho. Portanto, tenham cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. O meu e o seu olhar pode trazer luz e pode trazer trevas. O que você está olhando? Como você está enxergando? Há uns 5, 6 anos atrás, ainda eu morava lá na cidade de Marechal Cândido Rondon, na rua da minha casa. Passando umas 2, 3 casas, tinha uma árvore muito, muito bonita. Uma árvore grande, que dava uma sombra linda. E eu conhecia as pessoas que moravam dos 2 lados da rua, em frente à árvore. E um dia, a pessoa que morava no lado da rua onde estava a árvore, era no lado direito, mandou cortar a árvore. Chamou pessoas, pegou uma autorização lá na prefeitura, por algum motivo, colocou motosserras e, quando a gente já viu, a árvore estava sendo picotadinha lá. E aí, umas 2 semanas depois, eu fui conversar passando na rua com a moradora de frente. E ela falou, poxa vida, a mulher ali, não citou o nome, mandou cortar a árvore. Gente, você não tem noção do quanto aquela árvore fazia sombra. Você não tem noção, ela falando para mim, né? Da passarinhada, da revoada que tinha no final da tarde. Era um barulho, uma confusão tão gostosa. Acabou com aquilo tudo. Além dessa solina na rua, passou, não tem passarinho mais. Não, e você precisava ver no primeiro dia, quando eles voltaram, que não tinha mais árvore. Eles rodavam e faziam aquele barulho. Aí eu olhei e ouvi e falei, poxa, triste, né? Cortaram a árvore, sim. E aí passou um tempo, eu perguntei à mulher, por que você mandou cortar a árvore? Horrível. Aquilo fazia uma sujeira na minha casa o tempo todo. Era cocô de passarinho por toda a varanda. Folha, você não tem condição. Varria de manhã, varria de tarde. Era uma cidade de colonização alemã. Eles são muito, muito preocupados com quintal, com casa, né? E ela falava, eu não aguentava mais limpar. Eu limpava às 6 horas, eu limpava meio-dia, eu limpava às 6 da tarde, e aquela árvore não... Aí eu fiquei pensando, meu Deus, a mesma árvore, a mesma rua, 2 olhares tão diferentes. Uma enxergava além da árvore dos passarinhos que cagavam lá, desculpa o termo, mas que faziam a sujeira, mas conseguia ver a beleza que tinha aquele cantar lá, todo bonito, conseguia ver a sombra. O problema estava na árvore, gente. Não estava na árvore. O problema estava nos olhos de quem enxergava aquela árvore. E assim acontece comigo e com você. Exatamente como o texto disse. Se o seu olho enxergar luz, você vai iluminar o ambiente que você se encontra. Mas se o seu olho só enxergar escuridão, ó, quão triste vão ser essas trevas. E aí eu fiquei pensando assim, sim, é verdade. Eu que tenho esse poder, né? Através de Jesus em mim, de mudar o meu olhar. Mas existem coisas que podem ofuscar o nosso olhar. Quem hoje olha ao redor e que pensa assim, o mundo está fácil, não está vivendo aqui, nesse planeta. Tá, fala sério. No mínimo, né, você vai pensar assim, está esquisito. Porque está esquisito conviver, está esquisito conversar, está esquisito parar para ouvir uma notícia, quer seja ela no jornal, na internet. E todas essas coisas esquisitas, elas distorcem o nosso olhar. Elas ofuscam a luz de uma tal forma que às vezes a gente se acostuma a olhar trevas. E a gente não consegue perceber que já está vivendo assim. E aí eu listei algumas coisas que eu acho assim que são as mais gritantes, mas você pode ter uma lista diferente. Eu vou compartilhar a minha, você pode concordar ou falar, não, isso não me causa tanta estranheza. E pode acrescentar aí aquilo que você sente
que tem ofuscado o seu olhar e que eu não percebi, porque talvez para mim, neste momento, não seja algo que tire o brilho. Primeira coisa que eu acho que ofusca o nosso olhar é a ansiedade. Olha, eu não tenho tanto tempo de vida assim, né? Mas nos meus 47, acho que eu nunca conheci uma pessoa que pudesse dizer assim, eu não tenho ansiedade. Né? A ansiedade, na verdade, ela era uma defesa, deveria ser uma defesa. Porque a gente deveria ficar ansioso, preocupado com situações de risco de fato. Mas, gente, nós estamos vivendo num mundo tão esquisito que essa defesa virou transtorno. Quem já ouviu falar do tão famoso TAG, transtorno de ansiedade generalizada? Algo que Deus colocou em nós como defesa virou transtorno, porque ele faz algo com o ser humano que paralisa. E muitas vezes você e eu não temos controle sobre essa ansiedade. Ansiedade é aquela vontade excessiva de querer ter o controle de tudo, de querer prever o futuro, de sofrer antecipadamente por coisas que você nem sabe se vão acontecer daquela forma. E é lógico, já aconteceu comigo e eu sei que aconteceu com você também. Você sofreu e no dia você fala, nossa, é como se fosse, ai, que lindo, sofri por isso. Não foi isso tudo. Não foi isso tudo, né? Mas como controlar a tal da ansiedade? Né? Como não deixar que a ansiedade tire a luz, ofusque o seu olhar? Uma outra coisa que hoje eu vejo muito, a falta do domínio próprio. Sabe, você já percebeu como o consumismo, que tem a ver com a ansiedade, eu não consigo controlar tudo, não consigo prever o futuro, não consigo saber o que vai acontecer, mas eu posso comprar um sapato novo. Né? Eu posso comprar um batom, não tenho dinheiro para um sapato novo, vou comprar um batom. Se eu não tenho dinheiro para o sapato, batom, vou comprar um chocolate. Mas vou controlar. Né? A gente está sempre consumindo, colocando a luz do nosso olhar nas coisas que a gente pode comprar, como se isso fosse mudar alguma das nossas situações. Lamento te informar, não vai. Você pode até comprar a tão sonhada casa própria, mas quando você entrar na casa própria e no segundo ano você tiver que reformar o telhado, você vai pensar assim, para que comprei essa casa? Não percebi que tinha esse vazamento, mas tem essa infiltração, não é? Gente, é assim. A vida, ela se apresenta dessa forma. E mais ainda, a falta de domínio próprio com as redes sociais. Olha, gente, não é só problema de adolescente, não. Adolescente tem mais, porque nasceu nessa época. Mas tem muito adulto, viciado em redes sociais, que vive no TikTok. Não, aí fala assim, eu tenho que repassar. Isso aqui é muito bom. Fala até um versículo. Aí enche o grupo da família de versículo, de mensagem. E quem está do outro lado pensa assim, não tem nada para fazer, há um tanque de roupa para lavar, há uma pia cheia de louça. Já me deu bom dia de novo, deu ontem, deu anteontem, está me dando bom dia. Mas não é, gente, estou falando alguma doideira? A gente perdeu o controle, sabe? Outra coisa que a gente perdeu o controle. A gente está na rede social, né? Aí vem o terceiro ponto, a língua, né? Quanta confusão desnecessária. Pronto, falei, não é assim que bate o texto? Lá em casa, se ele estiver ouvindo, Murilo, ele vai bater em mim, tá? Às vezes, quando ele fala, eu pergunto o quê, ele fala assim, quem te perguntou? Brincadeira, né? E eu rio e brinco com ele também dessa forma. Mas muitas vezes na rede social é assim, a pessoa posta a vida inteira. A pessoa coloca o que ela come, como ela sai, da forma que ela sai, a receita do que ela fez, né? E aí, se alguém dá algum comentário que ela acha que não condiz com aquilo que ela pensa, ela já se ofende, ela
Coloca tudo ali. Ou então, assim, ela dá uma opinião sobre fatos de todas as coisas, mas ofendendo toda a humanidade. E aí põe assim embaixo. Pronto, falei. Quanta gente de língua inflamada, quanta gente de olhar ofuscado. Gente, no ambiente de trabalho, as pessoas estão à flor da pele. Qualquer coisa que você fala pode provocar um incêndio desnecessário. Já perceberam isso? Você vai na farmácia. Às vezes o atendente te responde de alguma forma, porque ele está pensando, aí você vai falar assim, mas é comigo que você falou? É para mim isso? E devolve, pior ainda. E às vezes ele não estava referindo-se a você ou não. Ou então até estava chateado e descontou em você que não tinha nada a ver com isso. Mas é o seu olhar que determina se vai sair luz ou trevas dessa situação. É o seu olhar que determina se vai ter escuridão ou Jesus brilhando ali. E uma outra coisa que pode ofuscar o olhar da gente diante desse mundo de tanto desafio, problemas da vida, trabalho, situação econômica, o dia ou o mês que não fechou, violência urbana. Quem aqui pode dizer que sai com tranquilidade? Quer seja para deixar os filhos em casa, para fazer qualquer coisa ou para ir por trabalho, que tem garantias de que vai voltar são e salvo. Não tem mais, gente. Aliás, nunca teve, tá? Viver sempre foi um risco. É que a gente coloca o peso maior na geração que nós estamos, mas viver sempre foi um risco. E cada geração tem os riscos necessários à sua própria faixa etária, à sua própria civilização, seus próprios desafios. Mas, certamente, esses são temas aí que tiram a gente do sério e que muitas vezes, tiram o brilho do nosso olhar. Quando você tem problemas com o casamento, quer sejam eles de qualquer espécie, eu não estou falando aqui só de um problema maior que chegue no divórcio, mas problemas pequenos, corriqueiros, que você não consegue resolver e que dia a dia esses problemas se repetem e aquilo cansa você. Que nem você muda, nem o seu olhar muda, nem o seu cônjuge muda, nem o olhar dele. Quem não tem problemas com criação de filhos, diferenças de geração, diferenças de idade que causam conflitos, às vezes conflitos muito sérios que chegam a causar brigas e separações familiares, que ofuscam o nosso olhar, falta de dinheiro, falta de segurança urbana, desemprego. E aí, se a gente for pensar na última sexta-feira, o clima de pânico que se instaurou por causa aí da ameaça fantasma de um ataque. Fantasma não digo porque ela não pudesse acontecer, eu acho que ela podia sim acontecer. Mas ela podia acontecer na sexta, amanhã, quando eu vou retornar na escola, na terça. Tragédias não têm dias declarados, gente. Aconteceu em Santa Catarina, foi num dia que ninguém esperava, onde não tinha polícia na frente da escola. Não estou dizendo com isso que a polícia não seja necessária, entenda o que eu estou falando. Que a segurança, que as medidas de proteção não sejam necessárias, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que tragédia não tem dia marcado. Se tivesse dia marcado, a gente poderia prever e evitar a tragédia. Tragédia é tragédia. Mas e o clima de pânico que se instaurou depois disso? Como ficou seu olhar? Manda ou não manda o filho para a escola? E o filho, gente, a coisa mais interessante foi o meu pequeno falando assim, pequeno, já tem 10 anos, não é nada pequeno, né? Mas assim, ele perguntou, eu não sei se vou, eu não sei se não vou. E aí eu falei para ele assim, você está com medo? Porque se você estiver realmente com medo, eu não vou mandar. Imagina uma criança 4 horas com medo, dentro da escola, cai um lápis no chão, ela vira. Bate uma folha na árvore ali na janela, ela olha para a janela. Gente, que angústia que essa criança vai sentir por causa de um dia de aula. Agora, se você quer faltar aula, porque você falou assim, todo mundo disse que não vai, né? A mãe de fulano não vai mandar, a mãe de Beltrano não vai mandar. Então, aí você vai à aula, porque você não está com medo.
Você não está emocionalmente abalado, isso aqui é um dia de folga, querido. Mas eu fiquei o dia inteiro pensando nisso. Na cabeça de crianças de 6, 7, 8 anos, gente. Vivendo esse terror. Indo para a aula e com essa confusão. Vendo um monte de polícia num lugar onde antes não tinha tanto. Vendo em cada esquina entrar, fazer ronda, né? Vendo todo um clima de pânico instaurado que ela, na sua pequenez, não tem condição de viver. Causando, sabe o quê? A ansiedade, que a gente pontuou lá no primeiro. Porque ela não consegue dar conta daquilo. Vai dizer que isso não ofusca o brilho do seu olhar? Bem, o meu ofusca. E eu acho que você vive no mesmo planeta que eu, ofusca o seu também. Sabe, mas eu, lendo e refletindo sobre toda essa situação, eu me lembrei desse texto que eu quero compartilhar com vocês e das lições que eu quero aprender de um funeral. Alguém já leu aqui ou já se percebeu aprendendo com o funeral de Moisés? Alguém lembra dessa passagem? Eu descobri essa passagem já deve ter uns 8 anos. E essa passagem me chamou muita atenção. Ela está no livro de Deuteronômio, capítulo 34, os versículos de 5 a 12. E aí eu vou ler com vocês toda a passagem, tá? Eclesiastes diz que é mais fácil aprender numa casa onde há luto do que onde há festa. A gente tem dificuldade de aceitar isso. E a gente ouve muitas mensagens sobre a vida de Moisés, né? Muitas. E eu nunca, pode ser que você já tenha ouvido, né? Eu não sou a única a descobrir esse texto, mas eu nunca tinha visto alguém falar sobre o funeral de Moisés. Está descrito aí neste capítulo 34. Eu queria que você acompanhasse comigo. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra dos Moabitas, como o Senhor havia dito. Ele foi sepultado num vale que fica perto de Bet-peor, na terra de Moabe. Mas até hoje, ninguém sabe o ponto exato onde fica a sepultura dele. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Ele ainda enxergava perfeitamente e o seu vigor não tinha se enfraquecido. Os israelitas choraram a morte de Moisés durante 30 dias nas planícies de Moabe, até que se cumprissem os dias de pranto e luto. Josué, filho de Num, estava cheio de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele. Assim os israelitas obedeceram a Josué e seguiram os mandamentos que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Nunca mais apareceu um profeta como Moisés, pois o Senhor falava face a face com ele, e que fez todos os sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado a fazer na terra do Egito, na presença do faraó, dos oficiais e de todo o povo do Egito. Nunca houve alguém que mostrasse tamanho poder como Moisés e que executasse os feitos temíveis que Moisés realizou com grande poder diante de todo o povo. Você já tinha parado para pensar e para refletir no versículo 7 deste capítulo? Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido o vigor. Como anda seu olhar? Quantos anos você tem? Será que você... Eu não estou falando de óculos não, tá? Que aí fica para a próxima aula para vocês descobrirem que ano que inventaram óculos. Não estou falando desse olhar através dessas lentes que a gente precisa para correção visual. Não estou falando disso. E nem a Bíblia. Quando ele diz assim, ó, que o seu
seus olhos não haviam se enfraquecido e ele não havia perdido o vigor, ele quer dizer disso aqui. Ele está se referindo à mente. Ele está se referindo exatamente àquele olhar que a gente leu lá em Mateus, que os olhos são a candeia do corpo. Ele não perdeu o brilho, ele não perdeu a esperança. Mesmo estando muito velho, eu também não vou aqui discutir com você se eram 120 anos literais, se já tinha calendário gregoriano, se foram 90, se foram 50. O ponto não é esse. O que eu queria que você pensasse é aí, na idade que você tem, como anda o seu olhar? Será que você olha para as circunstâncias com brilho no olhar? Será que você olha para as circunstâncias com esperança? Ou será que você olha para as circunstâncias com trevas e escuridão? Será que você chega em casa, você olha assim e fala, nossa, esse marido já chegou. Ai, amanhã tenho que trabalhar de novo. Nossa, o carro deu problema. Nossa, de novo o vizinho está com aquela música alta, me atrapalhando, né? E o trânsito, de novo, ó, o ônibus está cheio, né? Eu estou em pé novamente. Ah, Hélida, são todas situações ruins? Podem ser. Podem ser. Depende da forma como o seu olhar se comportar. E eu também não queria medir que você pensasse assim, ela está falando isso porque ela não passa pelas mesmas situações que eu. Mário Quintana diz num poeminha bem curto assim, ó, a mim me bastem os meus próprios ais, que a ninguém sua cruz é pequenina. Por pior que seja a situação da China, os nossos calos doem muito mais. É o seu calo que dói, amiga, amigo, irmão. O meu dói em mim, o seu dói em você. Então não existe termômetro de dor e de sofrimento. Mas existe a forma como você encara a dor e o sofrimento. E de verdade, se alguém fosse fazer lá um texto, uma mensagem no meu funeral, eu queria que lessem esse texto desse jeito. Ela morreu com 60, com 70, com 80, com 102. Mas ela não perdeu o brilho do olhar. E ela não se enfraqueceu. O vigor dela continuava, apesar do cansaço, da idade e de todas as coisas que a gente experimenta no mundo. O versículo 10 diz o segredo. Toda professora tem um macete, não é? O professor de cursinho ensina aqueles macetes para você lembrar na hora da prova, aquelas musiquinhas. Quem já passou disso vai lembrar, porque é assim. Ensina o macete da tabuada, né? E aí tá, ó. Como eu sou professora, o macete do texto. Está bem no verso 10. O que Moisés fazia? Conheceu com quem o Deus eterno falava face a face. Pois o Senhor, numa outra tradução, falava face a face com Moisés. Em vários episódios da vida de Moisés, a gente percebe isso, a começar lá da sarça, que foi o primeiro episódio assim mais de começo da trajetória de Moisés com Deus. Então, o que eu posso perceber, já concluindo aqui com você, é que leva tempo. É um processo. Conhecer ao Senhor e mudar o olhar é um processo. Que eu e você temos a chance de escolher. Você pode escolher não querer andar, não querer conversar com o Senhor face a face, não querer deixar a luz de Jesus brilhar, é uma escolha sua. Mas eu garanto a você que se você escolher, como Moisés escolheu, você vai experimentar de Deus coisas que você ainda nem imagina. Mas ainda é preciso ser obediente. Lá no verso 11 desse mesmo texto diz assim, Deus o enviou ao Egito e ele fez grandes maravilhas na frente do faraó, na frente de todo o povo. É preciso ser obediente, mesmo com medo.
E às vezes a gente sente medo. E eu acho que Moisés também sentiu. Mas ele foi obediente, apesar dos medos que ele tinha. E ter a coragem de assumir a Deus. No versículo 11 e 12 diz assim: contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Gente, vem aqui, pensa comigo. Você acha que foi fácil marcar uma audiência com o maior soberano da nação e falar: olha só, Deus está mandando eu vim falar com você, que existe um povo aqui dentro que está sob a proteção dele, que ele quer que vá embora. Você acha que não foi um ato de muita coragem? Mas ele foi obediente, mesmo com medo. Ele foi obediente porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. E nós muitas vezes falamos muito em assumir a Deus de fato no nosso dia a dia. Ter caráter nas nossas falas, nas nossas posturas, nos ambientes que a gente frequenta. E o texto diz também que Deus o sepultou num lugar que as pessoas não sabem. Moisés poderia ter sido um líder idolatrado. Talvez se as pessoas, se os judeus mesmo, soubessem a sepultura, iam fazer romarias até lá. Mas, de fato, quem merecia o poder não era Moisés, que estava sendo enterrado em qualquer lugar onde Deus o sepultou, lá na terra de Moabe. Era o Deus de Moisés, a quem ele conhecia face a face. Você quer ter 120 anos e não perder o brilho no olhar e nem se enfraquecer? Você quer viver sem se enfraquecer com as tempestades da vida, sem perder o vigor? Quer manter os olhos fortes, contemplando o alto, o céu? Conheça o Senhor face a face. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de toda Israel. O poder não era de Moisés, o poder era do Deus de Moisés. O poder é do nosso Deus. Apresente-se ao Senhor com coração verdadeiro, em adoração sincera, mesmo com medo às vezes, mas em obediência. Faça aquilo que Ele te manda fazer. Corrija aquilo que Ele manda corrigir. Experimente um Deus que tem todo o poder e que pode, apesar das suas lutas e das suas dificuldades, renovar as forças e te dar tamanho vigor. Terminando, eu queria ler em Isaías, uma passagem também muito conhecida, que diz assim: será que você não sabe? Ainda não ouviu falar que o Deus eterno, o Criador de todo mundo, nunca se cansa nem perde suas forças? Ninguém é capaz de imaginar a grandeza da sua sabedoria. Ele, Deus, dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. Até os jovens desanimam e cansam. Os moços perdem as forças e caem. Mas os que esperam no Senhor sempre renovam as suas energias. Sobem voando como águias, correm e não se cansam, caminham e não perdem as forças. Eu desejo que você e eu possamos caminhar sem perder a força, olhando para o alto e conhecendo o Senhor face a face. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano.
glória que Ele tem, Ele se importa comigo, com você. Ele quer te dar um olhar que enxergue luz ao invés de escuridão. Ele quer renovar as suas forças. Basta você entregar o seu coração. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor falou comigo e com os meus irmãos nesta manhã. Obrigada pela tua grandeza, Pai, pela tua soberania, Senhor, pela tua sabedoria. Obrigada porque o Senhor cumpre os teus propósitos no mundo. E eu sei que os teus propósitos, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Obrigada, Deus, porque apesar de nós, o Senhor continua, Deus. Apesar da nossa pequenez, do nosso pecado, da nossa falta de obediência, do nosso olhar muitas vezes escuro, ainda assim, o Senhor se importa conosco. Obrigada porque a maior prova de que o Senhor se importa com cada um de nós, Pai, foi Jesus ter vindo aqui, ter morrido no nosso lugar, ter nos garantido a vida eterna e ter deixado o Espírito Santo conosco, que é quem nos consola, que é quem nos guia, que é quem está aqui conosco. Pai, muito obrigada. Nós queremos te pedir, conserta a nossa visão, Pai. Se há algum olhar aqui ainda totalmente escuro, sem Jesus, que ele se incomode a tal ponto de entregar o coração ao Senhor. Se há alguém em casa que me escuta, em qualquer lugar, da mesma forma eu oro, Pai. E quanto a nós, que já conhecemos ao Senhor, nós te pedimos perdão, porque muitas vezes o nosso olhar só enxerga a escuridão. Muitas vezes, apesar de todas as bênçãos que o Senhor nos dá, de todo consolo, conforto, sustento, ainda assim, estamos só olhando trevas, Pai. Pedimos conserta o nosso olhar, porque queremos, Senhor, bem lá no finalzinho da vida, bem velhinho, assim como Moisés, terminar a vida dizendo: não perdemos o brilho no olhar e nem enfraquecemos o nosso vigor, não porque nós somos fortes, mas porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E porque nós rendemos a nossa fraqueza aos pés da tua cruz. E é lá que eu peço, esconda a cada um de nós. Dê resposta àqueles que precisam. Ouve as nossas orações. Atende o nosso clamor segundo as tuas misericórdias. Modifica o nosso olhar, realinha, dá foco, dá luz. Faz-nos sair diferentes daqui por aquilo que o Senhor fez em nós hoje. Nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.